Olá, muito boa tarde. No início de outubro, os desafios da comunicação no ambiente digital estarão em debate por iniciativa do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja Católica. Perspectivas para o exercício do jornalismo e para as atividades pastorais vão preencher um debate que queremos desde já iniciar. São para isso convidados do programa Eclésia o cônego João Aguiar Campos, diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, e o irmão Darley Zanon, editor da Paulus. Muito boa tarde, antes de mais. Obrigado por estarem neste programa. Cônego João Aguiar, que debate é este que vai acontecer no início de outubro, dia 3 e 4, nas Jornadas de Comunicação Social? É um debate que se coloca na sequência do Dia Mundial das Comunicações Sociais. O Secretariado, ou a Comissão Episcopal dos Meios de Comunicação Social, promove esta reflexão ano após ano. E o tema escolhido está sempre ligado com o próprio tema do Dia Mundial. Este ano, ainda com uma mensagem assinada por Bento XVI, fomos convidados para refletir sobre os portais como portais de verdade e, naturalmente, estas jornadas vêm nessa sequência, convidando a refletir os profissionais da comunicação, sejam ou não profissionais de comunicação da Igreja, neste ambiente. E é interessante olhar para esse título, comunicar no ambiente digital, porque não estamos a falar de instrumentos, de meios, mas de possibilidades, mas estamos a falar do ambiente. Portanto, é esta reflexão que queremos propor. E estará aí a grande diferença entre olhar, de facto, estas novas tecnologias como ferramentas, como instrumentos ou como um novo ambiente? Aí está a grande diferença e uma evolução também na própria terminologia. Falamos de meios de comunicação social e muitas vezes foram entendidos como instrumentos. A Igreja olhou muitas vezes para eles como única e simplesmente como uns instrumentos mães para ajudar à evangelização. O paradigma hoje é falar do ambiente, isto é, estes instrumentos ou estes meios provocaram uma nova forma de ser homem e de ser mulher e, portanto, é neste ambiente que estamos mergulhados e temos que olhar para estas transformações antropológicas que provocaram. É nesse ambiente também que está a Igreja Católica, irmão Darley Zanon. Estou a olhar aqui para um livro que publicou precisamente sobre o impacto da sociedade em rede sobre a Igreja Católica, incluindo aqui no título essa palavra nova, cyber-eclesiologia. O que é isto? Pois, exatamente, isso é um termo novo, original, talvez. Esse livro, na verdade, é uma maneira de pensar a Igreja nesse novo ambiente de redes, como quando o Aguiar comentava. De fato, não se fala mais em usar a internet ou usar o ambiente digital, porque não é um instrumento, é, na verdade, um novo ambiente, então é como viver nesse ambiente. E a Igreja, obviamente, também precisa pensar maneiras de viver e de se repensar dentro desse ambiente. Então, esse livro, na verdade, é uma chuva de ideias, toca em vários elementos de como pensar a Igreja nesse ambiente, ou como pensar a ação da Igreja nesse novo espaço, o ambiente digital. Em causa está uma adaptação a fazer-se ou há de facto transformações, há novidades que é necessário enfrentar? Pois, exatamente. Bastará adaptar-se, assim, com alguma ginástica? No livro toca em vários pontos. Na verdade, esse livro também surgiu a partir de uma pesquisa bastante aprofundada, que foi no mestrado de Comunicação, Cultura e Tecnologia da Informação, no ISCTE. Então, abordo diversos elementos, alguns que ameaçam a Igreja, mas outros também que surgem como oportunidades para a Igreja se repensar e se transformar. Obviamente, aqui é uma passagem bastante delicada e exigente, em certo sentido, mas penso que já muitos elementos foram dados, principalmente a partir do Concílio Vaticano II, porque é uma adaptação da Igreja para aquilo que a sociedade em rede, o ambiente digital pede, principalmente uma estrutura mais horizontal, mais uniforme, mas o conceito que temos de igreja a partir do Concílio Vaticano II, esse conceito de povo, de igreja como corpo de Cristo, colegialidade dos bispos, isso tudo está em sintonia e por isso, quer dizer, portanto,
poderemos dizer que é naturalmente uma sociedade em rede. Exatamente, exatamente. Isso eu toco muito no livro, já desde as suas origens, desde as primeiras comunidades cristãs. Se pensarmos as primeiras comunidades cristãs, na verdade era uma sociedade em rede. Várias pequenas comunidades que depois tinham uma ligação, uma comunicação entre elas, uma série de comunidades que também aproveitou um pouco do contexto, aquilo que o Império Romano tinha, as grandes vias, os meios de comunicação criados pelo Império Romano, e os apóstolos, principalmente São Paulo, mas os apóstolos todos aproveitaram toda essa rede para criar uma rede de pequenas comunidades que não tinham uma hierarquia, como conhecemos depois, não é? Como João Aguiar, o irmão Darley falou há pouco no perigos ou também, enfim, potencialidades que estes meios podem ter. São sempre encarados nesta dupla vertente? Pois, são sempre encarados neste duplo vertente. E corretamente encarados? E tem naturalmente, vantagens e riscos. Nomeadamente, por exemplo, quando olhamos para a internet, tem esta enorme, como qualquer outro meio de comunicação social, primeiro, mas este com maior profundidade, teve esta grande vantagem de nos fazer a todos vizinhos próximos, quase a habitar no mesmo apartamento, independentemente de estarmos a milhares de quilómetros de distância. Também democratizaram necessariamente a cultura e transportaram a cultura, a informação, projetos de vida se transformaram, são portáteis hoje. Mas neste meio cabe tudo, está ali tudo. E por isso também tem o risco de, por falta de cultura, por falta de discernimento, por falta de tempo, por excesso de ruído, por excesso de superficialidade, também se corre o risco de confundir aquilo que efetivamente vale, isto é, aquilo que tem ouro, confundir o minério e a ganga. Isso como em qualquer setor da sociedade, exato, em qualquer meio. Setor da sociedade. E agora, o que não podemos é, só pelo simples facto de ter riscos, deixar efetivamente de arriscar. Aliás, os riscos ocuparão muito mais espaço se outras propostas coerentes, interpelativas, humanizantes, deixarem de estar presentes. Mas já aconteceu assim, o irmão há um bocado falava nas primeiras comunidades e mesmo naquele mandato do Senhor, lançai as redes, e há uma outra passagem do Evangelho que diz, lançam-se redes e aparece de tudo. E é preciso depois vir o momento do discernimento. Vem peixe e também vem a bota, o bocado de plástico que o último descuidado, ecologicamente falando, lançou ao mar. E depois é este discernimento que se torna, evidentemente, definitivo. De fato, esse é o grande perigo da sociedade de rede, da internet, que põe todos com o mesmo valor. Não existe aqui uma hierarquia de valores. Então, a Igreja Católica acaba estando ao lado de todos os outros seitas e movimentos, filosofias, e esse é o grande perigo. E, obviamente, parte aqui da Igreja marcar a presença diferenciada. Acaba por ser um grande desafio também, não é? Exatamente. Ter de estar presente. Sim, é um grande desafio neste quadro plural. Exato, mas com uma presença qualificada, com uma presença que, de fato, seja pedagógica, educativa e que crie um diferencial, principalmente através do testemunho, que é aquilo que sempre marcou também as várias fases da evangelização na Igreja, a partir de um testemunho diferenciado. Eu penso que ainda há aqui um outro perigo, que é o perigo que nos pode afetar da paixão tecnológica que nos esvazie também a apetência, o contacto e a necessidade e a riqueza do face a face. E, portanto, também, em termos de Igreja, é preciso que não haja uma fé tecnológica tão grande que se pense que com estar aqui presente que resolve tudo, até porque a fé exige um encontro pessoal e uma adesão pessoal, e isto nós não temos a capacidade de dar a fé, temos única e simplesmente a capacidade de criar as circunstâncias para que o encontro pessoal possa acontecer. E um excesso, eu que gosto imenso destas coisas, mas o excesso... É praticante, não é? Exato, que sou praticante. O excesso de paixão poderia levar-me a ligar por telefone para o andar de cima.
em vez de pedir que nos encontrássemos no bar para um café. Feitas as considerações mais teóricas, pedia-vos que apontassem rumos para o uso destas novas tecnologias para que, de facto, a Igreja Católica seja uma rede ou esteja também nesta rede. Que desafios interessa o ponto de partida é um pouco repensar esse conceito também que temos de igreja. A igreja não é só a parte institucional, essa estrutura. A igreja são as pessoas. E na sociedade em rede, o modo de evangelizar privilegiado são a partir das pessoas. O testemunho pessoal que dá nos vários ambientes, seja através do blog, que tem tratando de temas religiosos, seja através das redes sociais, partilhando conteúdos religiosos, mas não só isso, mas contrapondo aquilo que de fato... Participando no debate. Participando de debates daquilo que se vê como contra-valores ou que agride um pouco a doutrina da igreja ou a fé da igreja, a tradição. Então também essa participação é muito importante. Cada cristão tem que ter uma participação marcante nos vários espaços que seja blogs, sites, redes sociais... E que valerá tanto como uma página institucional de uma diocese, de uma conferência episcopal, etc.? Eu penso que até mais nesse ambiente digital, até mais porque há uma certa aversão àquilo que é instituição. Uma das características da sociedade em rede é, de fato, a crise das instituições e do absolutismo. Então, quando se propõe uma teoria como sendo absoluta, que às vezes a igreja, ao longo da história, fez isso ou tentou fazer, e, de fato, partindo daquilo que acreditamos, é o que devemos fazer. Mas quando se propõe algo como absoluto, há uma rejeição imediata. E por isso é mais produtivo que seja as próprias pessoas, através daquilo que tem, das suas redes pessoais, do seu blog, propondo os temas. E é muito claro isso, por exemplo, na Jornada Mundial da Juventude, como foi a organização e a propulsão. Os próprios jovens que estavam presentes transmitiam a mensagem do Papa. E aquilo, às vezes, tinha um efeito maior do que o site do Vaticano quando publicou a mensagem. Então, é muito nessa dinâmica. Que lugar, então, Padre João, desculpe só, que lugar, então, para a instituição, para o institucional? Há lugar para o institucional. Porque também temos que encontrar-nos inseridos numa comunidade. Cada um de nós não tem... digamos, a sua fé privativa, apesar de ouvirmos muitas vezes essa expressão, eu cá tenho a minha fé, pronto, ok, paciência, mas vivemos a fé de uma comunidade e inseridos numa comunidade, inseridos numa igreja. Agora, o facto de haver páginas institucionais não quer dizer que seja única e simplesmente a página, perdoem-me, do Bispo mais a sua homilia, ou o esquema da cúria eclesiástica, ou um conjunto de links para o catecismo da Igreja ou para o catecismo ou para o compêndio da doutrina social da Igreja. É esta comunidade que, como tal, tendo o Bispo naturalmente à cabeça, que vem ao encontro dos outros cidadãos do mesmo espaço. Porque realmente trata-se deste continente, deste outro espaço, e trata-se de uma presença de cidadania. Daí que há bocado, quando o irmão falava nesta presença individual, realmente o mandamento quase poderia ser este: sede neste continente digital, cidadãos, habitantes, intervenientes do corpo inteiro. Acredito que estas jornadas de comunicação social apontarão para aí, para esse objetivo. Que debate é que se propõe, Cónigo João Aguiar? O debate passa, efetivamente, primeiro por uma reflexão sobre este ambiente, caracterização deste ambiente e, como já aqui dissemos também, com os seus desafios. Que desafios são esses para a presença do Evangelho, para a comunicação do Evangelho? Como é que se habita aí cristamente este espaço?
e depois também os desafios profissionais, porque nós não fazemos as jornadas, ou este momento de convívio não é único e simplesmente para jornalistas católicos, ou se quisermos para uma perspectiva benzida. Aliás, queremos que todos aqueles que trabalham sejam, em primeiro lugar, profissionais, porque se não forem profissionais, nem sequer chegam a ser profissionais católicos. O católico tem que ser bom e que estar presente coerentemente naquilo que evidentemente faz. Portanto, reflexão sobre o ambiente, desafios que isso coloca à presença do Evangelho, à comunicação do Evangelho neste próprio ambiente, e que desafios profissionais também estão aqui colocados. E por isso é uma reflexão bastante transversal, tendo até essa grande, digamos, eu acho que é uma grande atração também para a presença, que é a própria presença do Spadaro, que em termos de igreja, e não só, em termos da capacidade de refletir sobre o digital, é uma mais-valia deste encontro, e acho que é denota ou provocará uma grande curiosidade e uma grande apetência pela presença. O padre António Spadaro fala em cyberteologia, um conceito também que ele próprio criou. São palavrões interessantes. Não é o palavrão da solidariedade ou outro, aqueles difíceis de que falava o Papa Francisco na favela, mas há de vez em quando aqui uns palavrões, e a cyberteologia. Mas penso que depois Pierre Levy, depois de publicar o livro Cybercultura, depois também foi um mote para todas as cybers, várias outras coisas. A eclesiologia, que aqui trata também. E tudo aquilo, maneiras de pensar esses temas, seja a teologia, seja a igreja, a partir, obviamente, do universo digital. Pois não, também é interessante não cair no perigo de supervalorizar também esse ambiente digital. Como falamos, é uma nova dimensão, mas obviamente não prescinde as outras dimensões. Então é importante estar presente, evangelizar, adaptar, mas também sempre isso como ponto de apoio, como um complemento àquilo que se vive não também criar esta fora oposição real, virtual. Não criar essa oposição é absolutamente fundamental. Isso, aliás, também creio que é um tema que estará em debate numa das mesas redondas. Sim, através do Luís Figueiredo Rodrigues. O digital não é um mundo paralelo ou puramente virtual. Também tenho alguma curiosidade em ver este jovem professor a intervir nesta matéria. Disse o cônego João Aguiar que há de facto uma reflexão do comunicar em rede no ambiente pastoral e no ambiente profissional. A Paulus é uma congregação religiosa que comunica através do virtual, também através do papel ainda. De que forma é que, na vossa experiência de comunicação, estes dois mundos se vão interligando? Principalmente a partir desse ponto de partida, que é complementar, né? Obviamente não deixamos de fazer a parte impressa para ficar só com o digital, mas é importante entrar nesse mundo, porque são novas oportunidades de evangelizar, e as mensagens do Papa têm tocado isso. Se não evangelizarmos nesse espaço, hoje muitas pessoas não vão ter acesso ao Evangelho, porque acabam deixando um pouco de lado, principalmente se pensarmos nos nativos digitais, essa geração de adolescentes já se desligaram um pouco do impresso e obviamente procuram só o que é digital. E a Paulus, como editora, não só de livros, mas revistas, principalmente a revista Família Cristã, tem também dado um pouco esse salto para procurar abarcar os dois ambientes e dividir também os seus pontos, a sua reflexão e os conteúdos nesses dois pontos. Entramos também no mercado dos e-books, nesse sentido também para procurar novos leitores, novos ambientes, e também uma tentativa através dos sites, dos blogs e de uma estrutura internacional também entrar em outros projetos digitais. Cônego João Aguiar, esta palavra rede, que desafio constitui para pensar a comunicação na Igreja? Em primeiro lugar, desafia-nos à multiplicidade de contactos e à multiplicidade de presenças. Também nós não devemos única e simplesmente estar na rede, mas trabalhar em rede. E esse, na minha perspectiva, é um grande desafio para o qual precisamos de nos converter
Todos. E essa não é tecnológica, não é? Essa não é tecnológica, mas implica uma grande transformação, implica uma transformação de mentalidades. Implica deixar de habitarmos em apartamentos, em bairros, em guetos, porque às vezes mesmo dizendo-nos da mesma comunidade, ou dizendo-nos do mesmo país, ou dizendo-nos da mesma igreja, continua a acontecer hoje aquilo que Paulo denunciava. Estranho muito que uns digam que são de Apolo, outros digam que são de Pedro, outros digam que são de Paulo. E nós precisávamos, até por causa de princípios económicos, precisávamos efetivamente de ser mais eficazes partilhando ideias, partilhando competências, partilhando meios. Há um ano atrás estávamos atrasados. Hoje temo que estejamos atrasadíssimos. Pois, é fundamental trabalhar em rede nesse ambiente, porque hoje é muito difícil saber quem iniciou um projeto, quem impulsionou, quem deu continuidade, porque as coisas acontecem muito, quer dizer, dizemos hoje na internet, todos são editores, não existe autor nem leitor, são todos editores, porque sempre há uma complementariedade, e nesse sentido, trabalhar em igreja é fundamental, quer dizer, o trabalho em equipa, um trabalho descentralizado, não é? Conte com a colaboração de vários elementos, é um pouco daquilo que dizemos da ética hacker, que está muito por trás, e a ética hacker tem muito de cristão, porque é uma construção coletiva, é a busca de caminhos de comunhão, de pôr tudo à disposição, então entrar um pouco nessa dinâmica. As instituições ainda não perceberam isso? As congregações religiosas e tudo mais? Eu penso que não, como disse, está atrasadíssimos. Teoricamente, estamos todos de acordo. Eu penso que o que eu disse, outro que se coloque numa posição pragmaticamente diferente da minha, dirá o mesmo. Não há nada tão prático como uma boa teoria, mas é preciso passar esta convicção ao dia-a-dia. Fazer caminho com isto. Isso é um desafio muito grande. Esperemos que este encontro também ajude para atingir esse objetivo. Muito obrigado por terem estado aqui neste programa Eclésia, e fica o convite para participar no debate que acontece nos dias 3 e 4 de outubro em Fátima. O programa, a inscrição e todas as informações podem ser encontradas em eclésia.pt/jornadas 2013. Votos de bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.